Boa tarde. Boa tarde, hoje, terça-feira, 11 de agosto de 2020. Vamos à live extra de hoje, às 15 horas, com Adriana Paixão. Nós vamos falar sobre direitos da criança e do adolescente na era pós-pandemia. Vamos registrar aqui o nosso comentário fixo, que estará fixo aqui ao longo de nossa live. Então, teremos aqui hoje a live extra, hoje 11/8, 15 da tarde. 15 da tarde, coisa nenhuma. Live das 16 horas, né? Live das 16 horas, não tem nada de 15 horas. 16 horas. É que o tempo está passando tão rápido que a gente está ficando sem a noção do tempo, né? Com Adriana Paixão. Vamos colocar aqui para que o comentário fique fixo ao longo de toda a nossa live. Então teremos aqui direitos da criança e do adolescente na era pós-pandemia. Muito bem. Então nosso comentário já vai ficar fixo. Estou eu iniciando aqui terça-feira, né? Informando que a live é das 15, mas a live é das 16 horas, né? Estamos aqui no momento de pandemia e o tempo está passando tão rápido que a gente não está nem percebendo como é que as coisas estão caminhando. Então, a Adriana já está aqui conosco, vamos acenar para ela e convidá-la para que ela possa... Nessa tarde de terça-feira, live extra das 4 da tarde. Direitos da criança e do adolescente na era pós-pandemia. Isso aí, vira sua câmera de maneira que a gente fique de pernas pro ar, né? Tem um amigo meu que o avatar dele do Facebook é sempre ao contrário, Adriana. É sempre de pernas pro alto, assim. Que a gente está vivendo num mundo tão doido, tão corrido, com tantas coisas emergentes que a selfie dele, a foto dele é sempre ao contrário, nunca de forma correta, né? Adriana, satisfação estar com você aqui, né? Uma ótima tarde para nós. Vamos nessa tarde falar sobre criança e adolescente, né? Já vou apresentar a Adriana para todo mundo, para quem não conhece. A Adriana é advogada. Dá licença, Por não? A informalidade, me dá um feedback aí como é que tá a câmera, porque eu tenho participado pelo notebook. Sim. E é diferente a configuração. Então, vê se tá bom aí, a luz, tal. Vê para mim, por favor. A luz está perfeita. Você só está assim um pouco abaixo da câmera, se você puder levantar um pouquinho. Aí, isso aí. Mas está perfeito. Imagem tá boa. Mas né? não, né? Tá ótimo. Se puder levantar um pouquinho a câmera. Mas aí corta, né, o rosto. Você tá com o santo protetor atrás de você aí? Não, ali é a imagem da justiça. Aqui tem o Santo Ivo, que eu ganhei de um cliente, que hoje é dia do advogado. Aí tem aqui o Santo Ivo. Parabéns aos advogados. Parabéns a todos. A minha protetora está ali, que é Nossa Senhora da Conceição, que também é da Justiça. Legal. Parabéns a todos os advogados, né, no seu dia hoje. Né? Hoje é o dia do advogado, estamos comemorando esse dia. Adriana Paixão é advogada, diretora da terceira subseção da OAB de Petrópolis, presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB de Petrópolis, Ordem dos Advogados do Brasil. Né? Muito obrigado pela sua presença, sua participação. Está aqui conosco no programa Contra o Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live. Né? Temos feito lives aí bem interessantes. Quem quer, né, fazer o print, ou quem gostaria, já pode fazer o print da sua tela e depois compartilhe nas redes sociais, marcando lá, @SérgioTaldo, @PaixãoAdriana. E a gente termina a live dentro de alguns minutos, mas o tema continua, né? O assunto não se esgota e a gente pode comentar, curtir, compartilhar nas redes sociais. Lembrando que essa live está sendo gravada, vai estar no nosso IGTV, daqui a uma hora mais ou menos, lá no nosso YouTube. Compartilhamos no Facebook, no Instagram. E também, Adriana, convido você a escrever junto comigo um artigo no LinkedIn, que eu tenho feito de todas as lives um artigo, que aí fica como registro também das nossas lives, né? Então, inicialmente, Adriana,
né? Mais uma vez, parabéns aos advogados, parabéns a você. E quero agradecer o convite, né? É uma honra estar participando, né? Já tive a oportunidade de participar junto com você de alguns eventos e, coincidentemente, sempre para criança e adolescente, né? Que eu te conheci através dos eventos da AFIP e dizer que é uma honra estar aqui participando. Espero que eu possa dar uma pequena contribuição, esclarecimento aí sobre esse assunto tão importante, né? Que diz respeito às crianças e adolescentes, que, né, é meio clichê, mas é verdade, né? O futuro, né, da nossa nação. Ó, lembrando a você que eu já fiz aqui nosso print. Já fiz o nosso print de tela, depois a gente compartilha ao longo da live, às vezes eu faço mais um ou dois, né? E a gente vai hoje falar sobre esse assunto que é muito importante, né? Independente de ser clichê ou não, mas é o futuro de uma nação. Né? E tivemos recentemente agora no nosso evento na AFIP, né? Falando também sobre esse tema, foi um evento muito bacana, o primeiro webinar, né, virtual, né, esse ano 2020. Amanhã, lembrando, estamos com a Célia, né, a Vera Cecília, desculpe, estamos aqui com a presidente da AFIP, né, estou tentando trazer o BIT também para fazer uma live com o professor Bittencourt, já está agendado para a semana que vem com a Ludmila e o Jack, então a gente vai potencializar esses temas, né, Ludmila? Inicialmente, para a gente ficar como se a gente estivesse tomando um café na padaria, né, ou na mesa de um bar, eu queria saber um pouco mais de você, Adriana por Adriana, né, como é que você começou a sua história, como é que você se interessou por essa área tão importante, né, a questão do direito, né? Muitos acham que eu preciso ter direito, mas ninguém quer ter deveres, né? Então, na realidade, vivemos em sociedade e a gente precisa respeitar o direito do outro, ao mesmo tempo que a gente tem deveres, né, a cumprir, né? Então, um pouco de você aí, para as pessoas conhecerem melhor você, né, o seu trabalho. Como você brincou, né, disse que essa pergunta é de $1 milhão, né? Isso, exatamente. Sérgio, eu sou, né, quem não me conhece, meu nome é Adriana Paixão, eu sou petropolitana, né, sempre morei aqui, tenho 54 anos, 4 filhos, já advogo há 32 anos, quer dizer, a maior parte da minha vida já advogando, faço parte da OAB já há 25 anos. Já participei na OAB de várias comissões, de vários mandatos da diretoria, só fiquei um mandato fora, que foi do ano de 2012 a 2015. Só fiquei um triênio fora. Somos da mesma idade. Somos da mesma idade. Isso. Somos da mesma idade. Ah, é? Você também é do ano de 1966? Isso. Ah, muito bom. Então, e eu faço parte da diretoria da OAB, como você já falou, sou presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, sou presidente da primeira comissão de turismo da OAB Petrópolis, né? Porque bacana. Eu faço parte também do Convention Bureau, e por conta disso, né, acabei ficando envolvida, fui pela Somos nós também. Pois é. Também estamos lá. Aí. Eu fui pela parte jurídica, para dar assessoria jurídica, mas acabei me envolvendo com o turismo, e como não existia essa comissão aqui em Petrópolis, eu fui pedir ao Marcelo Schaefer, e aí ele me nomeou, mas não era nem para me nomear, eu só queria que realmente fosse criada essa comissão de turismo, já que a nossa cidade tem um potencial turístico enorme, e era muito importante, e foi criada, né? Ano passado foi criada, e eu estou à frente da presidência por enquanto. E também sou presidente da comissão de ética e disciplina, né? Que os processos disciplinares que os advogados respondem e tal, eu sou presidente dessa comissão. Eu acho que é isso. E do Convention Bureau, que eu já falei. Legal, legal. E eu digo assim, Adriana pela Adriana, né? O que você gosta, o que realmente te faz bem, né? A gente está nesse momento de quarentena, antes de entrar no assunto específico, né, da criança e do adolescente, a gente tem tido contato com muitas pessoas, né? Pessoas com dinheiro, que de repente fecharam seus negócios, pararam tudo, né? Pessoas que estão realmente num momento difícil, perda de trabalho, pessoas que estão entrando nessa segunda ou terceira etapa de depressão, sem saber o que fazer, né? O que te motiva, né? O que te leva
a ser a pessoa bacana que você é, entendeu? A gente conhece seu trabalho, né? O que te inspira, assim, necessariamente a seguir adiante, né? A fé. A fé em Deus, né? Com certeza. Voltou aí a tua conexão. Já tem problema na bateria, já estou vendo. Eu vou ter que segurar na mão, peraí, vou segurar aqui. Você tem como colocar um carregador no telefone? Eu já Um coloquei. carregador de... É porque ele Tá estava com no ele? vizinho, aí não dá. Porque aí senão eu teria que virar Ah, de cabeça legal. baixo, né? Mas tudo bem, eu seguro. Entendi. É, Legal. Então, como eu te falei, eu acho que é a fé, porque sem a fé, né, seja no que for, né, cada um com a sua crença, cada um com a sua religião, mas eu acho que essa fé é a que nos move, é a que nos dá segurança, que nos dá a serenidade da gente prosseguir, né? Porque eu te confesso que na primeira semana, né, que foi decretado aqui o isolamento social em Petrópolis, que foi, se eu não me engano, 16 de março, Isso, exatamente. foi realmente assim uma situação tão surreal, tão atípica, nunca vivenciada, nunca imaginada, né? Que realmente eu também entrei em pânico na primeira semana, assim, comecei a ter problema de insônia e uma preocupação grande, né? Porque a gente tem muita responsabilidade, eu tenho 4 filhos, uma mãe que depende de mim, tudo, enfim, né? Fiquei realmente assim, como a maioria acho que ficou, né? Bastante angustiada, preocupada com como que seria e se vai acabar tudo, vai fechar tudo, não vai Uhum. normalizar. Mas aí, né, passado uma semana aí, eu percebi que realmente se eu não tivesse o controle da situação, eu poderia até adoecer por conta disso. Então eu optei, né? Porque eu acho que na vida tudo é escolha, né? Então eu fiz a escolha de me manter calma e falei, vou trabalhar, vou adiantar o meu trabalho, que Uhum. pela internet posso. Os prazos estavam suspensos e tudo, mas a gente tem sempre serviço para colocar em dia. Então eu não parei de trabalhar, fiquei trabalhando direto e aí as coisas começaram a acontecer, né? Que Muito bom. a justiça, por incrível que pareça, teve uma produtividade muito grande. Tem até nas estatísticas do Tribunal de Justiça que eles produziram muito mais como home office do que trabalhando presencialmente. Só no que o problema é que só nos processos novos, né, que são os processos eletrônicos. Então, os processos físicos, que são os antigos, esses tiveram um prejuízo bem relevante, né, porque ficaram praticamente paralisados, né? Muito bom. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Paulo Paixão Rocha é seu filho? É, Então, já tá comigo também, já está me seguindo aí ó, é. entrando a Ludmilla aí também, a nossa amiga da Minerarte, a Betina, Beijo, né? Ludmila. A turma vai chegando aí. Falando em Ludmilla, você tem a revista Estações impressa? Eu, Adriana, Tá. não, ainda Então, não. se você quiser, eu tenho algumas revistas aqui, peguei uns 100 exemplares. Inclusive, tem muita gente que eu tô enviando a revista, estou distribuindo. Tem a matéria da Ludmilla, né? Eu também participei daquela primeira entrevista, né? Falando sobre esse inverno diferente, né? Então, se você quiser alguns exemplares, depois você me fala que eu te mando. Quero sim, agradeço. A gente combina de encontrar com você e te entregar. Então, Combinado. Ludmila, Adriana, como é então que começou o seu interesse por esse trabalho, né? Que é um trabalho muito nobre, né? Esse de ver o direito de todas as pessoas, de estar em contato com as pessoas, e você chegou a B e hoje, né, essa pessoa, a Adriana Paixão, como é? Como é que você começou a se interessar por esse trabalho? Teve assim algum É, fato histórico, alguma coisa que a gente sempre tem um primeiro momento que a gente se inspira, pô, eu vou para isso, eu vou ser engenheiro, eu vou ser é. advogado, eu vou ser astronauta. Não, o que te levou a seguir essa profissão tão nobre? Meu sonho, na verdade, era ser atriz, que eu fiz teatro, Que legal. fiz teatro dos 8 aos 18 anos. E aí era a minha paixão, realmente. Era uma coisa que eu fazia com muito prazer, que eu gostaria de ter feito profissionalmente, mas não tinha a mínima possibilidade. Se tratando de Petrópolis, na época, né,
era um sonho assim, totalmente fora de cogitação. E aí, bom, eu queria alguma área de comunicação, né? Eu pensava em comunicação social, tal, alguma área que eu pudesse realmente me comunicar. E até que eu estudava no Liceu Municipal de Petrópolis, eu tive uma professora que, se eu não me engano, o nome dela era Helena. Ela foi até vereadora, se eu não me engano, em Petrópolis, nem sei se Pois ela é. não. Aham. E eu tinha uma matéria que era Noções de Direito, que eu fiz o curso técnico de contabilidade no segundo grau, né? Que hoje é ensino médio. Uhum. E essa Maria Helena, eu fiquei apaixonada pela aula dela de direito e achei bacana por ela ser mulher, porque, por incrível que pareça, tinham poucas mulheres advogadas naquela época, né? E eu achava bacana ela, toda politizada, numa época que a gente nem falava de política e tudo. E aí ela nem sabe disso, né? Mas foi realmente o que ali que realmente Teve o a clique. chavinha virou e eu comecei a pensar. Eu estava no segundo ano do ensino médio e aí eu comecei a me interessar e a buscar isso. Depois um amigo meu, foi meu chefe também, fez direito, que faleceu até agora há pouco tempo, que é o Vanderlei, e eu fui trabalhar com ele já Eu no conheci o terceiro. Vanderlei. Conheceu? Vanderlei Muniz, né? Vanderlei Muniz. Cara, Ah, excelente pessoa, pessoa maravilhosa. Só um parênteses aqui, ele inclusive fez o inventário da minha sogra aqui, do meu sogro, uma pessoa completamente poxa, perfeita em todas as ações, um cara top, top, correto, né? Maravilhoso. Eu muito fiz o bacana. inventário dele, terminei agora, sábado. Aham. Me constituiu como advogada para fazer o inventário dele, um grande amigo. E ele realmente foi uma pessoa que me inspirou muito, né? E apesar dele ter advogado pouco, mas foi uma grande inspiração. E aí foi assim, né? E aí Que também legal. Petrópolis não tinha também muitas opções, né, Sérgio? Para quem tinha que estudar aqui, a gente só tinha direito, aqueles cursos da UCP, que era ECA, né? Que era Economia, ECA, isso. administração, Administração. acho que engenharia, eu acho que medicina, eram os cursos que tinham na época, não é como hoje, É, né? eu fui para engenharia mecânica e de uns 10 anos para cá entrei na área de marketing, peguei essa parte de comunicação e não parei mais. Então, na realidade, meu diploma está ali, está em cima ali, mas na realidade eu uso a questão de administração, de planejamento, né, para essa parte agora de comunicação, que eu sempre me vi muito como um comunicador, entendeu? Então, isso é muito importante. A gente às vezes entra numa coisa e Deus É, escreve certo por linhas tortas e te e leva para um outro caminho, né? Mas falo isso é sempre muito legal. para meus filhos, né? Que É, isso é a muito bom. porta que se abre na vida da gente, né? Óbvio que se for para o bem, né? Porque tem as portas do mal também, mas sendo uma porta do bem, mesmo que você não veja o retorno imediato financeiro, né? Mas eu acho que a gente tem que ir, sabe? Porque é o que você colocou, né? Às vezes você entra, como você talvez entrou para a comunicação, que não era a tua formação, né? E é o que você acabou ficando, mesmo se aprofundando. Exatamente. É. E aí, Adriana, feita essa introdução, né? Vamos direto agora ao tema da nossa live, né? Que as pessoas estão aí. Acho que é legal a gente fazer esse início, né? É muito importante. O que se entende, na realidade, por direitos da criança e do adolescente? Né? A gente vem vendo de um tempo para cá, né, a tecnologia se modificando, a civilização, a cultura, né, as próprias leis, e agora tem o direito digital, né? Então a gente vê muitas crianças online, foi até tópico, né, do evento na FIP, né, falado por cada um de nós, eu, você, a Ludmila, a delegada Juliana, o próprio BIT, né, com a intermediação do Lael lá. O Verdade. que a gente entende hoje, né, em 2020, como um direito da criança e do adolescente? Como é que a gente trata isso, né, em termos sociais, em termos jurídicos? Como é que é o seu trabalho? O que é isso na realidade? Então, só para entender um pouquinho, né, as crianças e adolescentes, eles foram muito tempo preteridos, né, porque eles não tinham nenhuma proteção da lei. Para você ter uma ideia,
foi uma Assembleia Geral das Nações Unidas em 1959, quer dizer, é recente. A Uhum. primeira a declarar os direitos universais de toda, foram centenas de países reunidos que viram a necessidade de proteger as crianças e adolescentes por se entender que são pessoas que estão em formação ainda e vulneráveis e por isso precisavam de um olhar especial, de uma atenção especial. Isso em 1959. No Brasil, existia o Código de Menor, que era usado apenas para punir os menores infratores, apenas Sim. isso. E somente em 1988, no artigo 227 da Constituição Federal, foi que as crianças e adolescentes passaram a ser vistos como sujeitos de direito. E aí a Constituição também, com esse olhar de proteção, instituiu o que mais tarde, em 1990, completou agora, dia 13 de julho, 20 anos, que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado e ele, afirmando o que estava na Constituição, o que está na Constituição Federal, colocou como dever em primeiro lugar, da família, em segundo lugar, do Estado e terceiro, da sociedade. Então, é dever da família, do Estado e da sociedade. Eu quero chamar atenção para isso, porque é nosso dever também, enquanto Sim. sociedade, né? Então, nós temos também essa obrigação legal de estar zelando pelos direitos das crianças e do adolescente. E o ECA, então, ele assegurou que todos os direitos fundamentais, os direitos humanos, fossem vistos com prioridade absoluta para as crianças e adolescentes. Quando eu digo prioridade absoluta, que é um mandamento constitucional que deve ser observado, é que a questão da criança e do adolescente, em qualquer governo, ela tem que estar como prioritária, ela tem que estar acima até da saúde, acima Sim. de qualquer outro assunto. Então, está lá, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é dever da família, da família, do Estado e do Estado e da sociedade, isso. Porque Garante... todo mundo quer jogar tudo, só o Estado que é responsável, mas todos somos responsáveis. Não. Quando eu costumo ir nas escolas municipais, em palestras para os pais, eu chamo atenção para isso, que o primeiro lugar, o dever é da família. E a família também não pode ficar outorgando esse direito para a escola, né? Ela tem que assumir a obrigação dela enquanto família. Então, a gente tem essa obrigação de assegurar às crianças a vida, a saúde, a educação, a liberdade, o lazer, a alimentação, todas as questões humanitárias, né, dos direitos fundamentais que você Sim. pensar, as crianças têm essa proteção especial com prioridade. E, além da gente ter que preservá-los de qualquer forma de exploração, né? Seja exploração sexual, seja violência, seja qualquer abuso, seja discriminação, bullying, isso tudo as crianças têm assegurado na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito. E aí veio a pandemia, né? Veio esse choque, né? Inclusive tem até um artigo, se eu não mandei para você, eu te repasso, falando sobre o coronavírus. Confinamento é o maior experimento psicológico da história, diz especialista em trauma. É um artigo que saiu pela BBC, uma pesquisadora chamada Elke Van Hoff. Eu compartilhei isso aí para tudo que é lado, né? E ela comentando que isso aí que nós estamos passando pode ser o maior experimento psicológico da história. E aí afeta a criança, o adolescente, o adulto, né? Você percebe, ou você tem dados que na pandemia esses direitos da criança e do adolescente foram preservados ou foram violados? Né? Tem assim algum dado?
violados, sem sombra de dúvida, foram violados, né? Porque as crianças, né? Boa parte do Brasil são crianças carentes que vão nas escolas se alimentar. Você sabe disso, todos que Não tem estão. mais escola, ninguém vai se alimentar, tá Pois todo é, mundo em casa. pois é, o governo está até dando alguma ajuda aí em Petrópolis. Eu acho que as crianças receberam um vale merenda de Sim. R$ 70 por mês. Né? Quer dizer, como é que R$ 70 você vai alimentar, mais o auxílio emergencial de R$ 600? Uhum. Então, a gente sabe que as crianças estão realmente passando dificuldades na alimentação, né? Eu sei que o bem maior é a vida, e isso, né? Como houve essa colisão dos direitos fundamentais, então a lei ela determina que seja preservado o bem de maior valor, o bem mais relevante, que no caso é a vida, é a saúde da coletividade. Então, por isso que foi realmente necessário que as crianças ficassem em casa. Mas, Uhum. por outro lado, elas tiveram esses direitos fundamentais violados, que foi a questão da alimentação, como eu disse aqui, que a maior parte fazia as alimentações nas creches, nas escolas, a questão da educação, que de uma forma flagrante demonstrou realmente a desigualdade educacional e social que tem no Brasil. Porque a gente sabe, né, Sérgio, quem tem dinheiro para comprar um notebook? É caro um notebook com uma resolução Notebook, menos. um telefone celular que tem uma velocidade boa, uma banda larga, né, mensal que seja veloz, né? Então, a desigualdade é muito grande, né? Muito grande. Então, e sem contar que as crianças das escolas públicas estão sem aula, né? Eu acho que a Sim. maioria está sem aula. Até mesmo, acredito que eles não tenham colocado, até por causa das dificuldades que as crianças têm para ter esse acesso à internet. Então, isso daí eu acho que foi o pior de tudo na pandemia para essas Eu crianças. até, eu até repostei agora há pouco, talvez você não deva ter visto, mas eu acompanho muito a BBC, né, e alguns outros canais. Jovens do ensino médio relatam não estar conseguindo aprender por meio do ensino remoto, e que preferem reprovar de propósito do que passar e não saber nada. Então, isso também está acontecendo. De uma hora, a gente tinha internet, tinha a questão à distância, de repente, de uma hora para outra, vem uma avalanche de conexões, uma avalanche de lives, uma avalanche de tecnologia, e você em casa isolado. Né? A Ludmila falou muito bem sobre isso no nosso seminário na FIP, né, no webinário, a doutora Juliana também, né, todos nós falamos sobre isso. Então, tipo assim, você vê, os alunos preferindo se reprovar eles por eles próprios, porque ano que vem vamos retomar. E será que ano que vem vai retomar? Então, esses direitos fundamentais da criança e do adolescente, com a pandemia, né, vieram tudo para água abaixo, né? Com certeza, né? Porque até, como você disse, até as crianças que têm acesso à tecnologia, à internet, tudo, não estão conseguindo acompanhar, porque como a Ludmila colocou lá no webinário, é, é um momento muito difícil, é um momento difícil para nós que somos adultos, né, passarmos por isso tudo. Imagina para eles, né, que Sim. perderam a liberdade, né? Eles já não podem, quem mora em prédio não pode mais ir para o play, não pode ir para a piscina, não pode brincar com os amigos, não pode jogar uma pelada. Então, Uhum. eles ficaram privados dos direitos fundamentais, né? Sim. Na, na, Eu fui pegar um livro aqui, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso aqui, que até depois eu eu gostaria, né? Eu gosto muito desse estudo sobre a questão das crianças conectadas, né, dos adolescentes conectados, eu não sei se você conhece. Mas vamos expandir um pouco o tema e a gente amplia daqui a pouco, né? Porque a questão da tecnologia é muito importante, só que isso aí veio de uma forma muito abrupta, né? A gente estava se preparando, mas não estava tão preparado. Aí veio a pandemia, quer dizer, por isso que eu tenho colocado, foi até uma das dúvidas, né, no título, né? Na questão na pandemia e do que vem depois, porque a gente não sabe se isso aí vai ser um contínuo, né? Se isso vai continuar, sei lá, até quando, né? E tendo a vacina, aí daqui a pouco não se sabe se vem outro vírus.
porque existe um vídeo do Bill Gates no TED, não sei se você já viu, o Bill Gates já vinha falando há muito tempo, né, se ocorresse realmente uma pandemia ou algo parecido como o que a gente está enfrentando, o mundo não estaria preparado. Né, muitas vidas, a questão econômica, e os governos não deram muita atenção a isso. Né? E aí aconteceu isso que nós estamos vendo aqui. Aprofundando um pouco mais, né, no tema, Adriana, como é que a gente consegue então preservar esses direitos? O que pode ser feito, né, no limite aí, visto que estão as escolas paradas? Você comentou sobre a questão da merenda, a questão do dinheiro que não é suficiente. Quer dizer, procure-se fazer o quê? O mínimo? Eu acho que, né, novas políticas públicas vão ter que vir para atender essa nova demanda, né? Acho que da mesma forma que a escola, o governo, né, ele fornecia o material didático para a aula, eles vão ter que pensar numa forma de fornecer também um laptop, algum celular, alguma coisa para que as crianças possam acompanhar. Isso se não regularizar até o final do ano. Se não voltar para 2021, se as aulas não voltarem, aí realmente vai ter que ser pensada uma forma para que seja recuperado esse tempo perdido, né? E eu acho que também os professores vão ter que ser melhor preparados, né? Porque pegou todo mundo de surpresa. Ô Sérgio, olha, para a gente ficar aqui numa live 1 hora, você sabe que é muito tempo, é cansativo. Não é todo mundo que entra e assiste uma live de 1 hora. O nosso Sim. webinário lá, acho que foi 1 hora e Durou, meia. aí depois, umas 2 horas praticamente. Pois é, mas era um monte de gente, foi bastante dinâmico, várias pessoas falando. Agora, você imagina você assistir 1 hora de aula ali, de manhã, 7 horas da manhã, o professor ali, você debaixo das cobertas, porque os adolescentes eles não levantam, eles ficam nesse frio, ficam debaixo das cobertas, assistindo a pessoa falando 1 hora. Não tenha dúvida. E ninguém teve essa formação, quando os professores não tiveram essa formação, porque realmente vai ter que ter um diferencial, tem que ter algum atrativo, alguma coisa para chamar a atenção das crianças. Você não pode ficar lá 1 hora falando, teoria, 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 porque vai acontecer isso que você falou, esse estudo aí mostrando que os adolescentes preferem repetir do que passar por passar esse ano e não aprenderam, não tiveram um aproveitamento que deveria ter. Eu vou, de qualquer maneira, tá lá no Instagram, tá no Facebook, mas eu vou te passar esse link aqui, né, dos alunos que preferem ser reprovados, e vou te passar também esse arquivo da BBC sobre o maior experimento psicológico da história, e vou aproveitar, mando para a Ludmila também, que a Ludmila vai estar comigo na semana que vem, então é um tema muito bom. Né? Falando em break, né? Estamos aqui há mais ou menos 30 minutos da nossa live, né? Eu estou tomando aqui meu cafezinho, não sei se você está com o seu aí. Eu estou com uma aguinha aqui, mas eu não posso largar porque eu estou segurando o celular. Exato. Estamos aqui com a Adriana Paixão, satisfação enorme, Adriana, você é uma grande amiga. Aqui no Contra o Mais Café com o Sérgio Taldo, mais uma live. Quem ainda não teve a oportunidade de fazer o print de tela, faça o print e depois publiquem, né? Divulguem, marcando a gente lá e conversando sobre o tema, que o assunto não se esgota aqui na live. @Sérgio Taldo, @Paixão Adriana, e aí no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, Instagram, e depois vai para o YouTube também. O vídeo estará disponível. Pessoas que não assistiram agora podem assistir no meu IGTV e lá no YouTube. Tá? Então a live não termina, né? O assunto não acaba. Né? Tá até aqui o nosso amigo aqui, Marco Cavadas. Que ótimo abordar esse tema, adorei. Porque realmente, o Cavadas, é um tema... O Marcos, né? É do Rio, que Do Rio, trabalha né? com criança e adolescente. Um beijo, Marcinha. Legal, então é um tema que, como a Adriana falou no início, é clichê, que as crianças e adolescentes são o futuro da humanidade, mas é isso mesmo, é assim que funciona. E eu vou fazer mais uma pergunta para depois tocar com você nesse livro aqui. Então, como a gente pode recorrer, né, quando ocorre essa violação de algum dos direitos? Né? A gente está vendo aí os governos tentando fazer a sua parte, de repente a sociedade tentando fazer a sua parte, cada um com as suas lojas com dificuldade, as escolas não funcionando. Quer dizer, é como se tivesse estabelecido um caos, entre aspas, né, na sociedade, e a gente está tentando de todas as maneiras
como se diz, correr atrás do prejuízo, seria isso? Olha, a gente tem que recorrer aos órgãos competentes, né, às autoridades competentes, que é o Ministério Público da Criança e do Adolescente, né, a Vara da Infância e da Juventude, aos órgãos realmente protetores para se junto, né, estudar uma forma, porque foi da mesma forma que a prefeitura fez aqui em Petrópolis, reuniões com o judiciário, com o Ministério Público e tudo, para ver a melhor forma de fazer o isolamento, para que diminuir o impacto social, né? Também há de ser feita uma reunião com as autoridades competentes para buscar alguma forma para diminuir essa desigualdade educacional, que, como eu disse, né, eu acho que foi o maior prejuízo que as crianças tiveram, né? Então, isso tem que ser feito urgentemente. Eu não sei como que estão as tratativas a esse respeito, porque tudo indica que esse ano as aulas não vão voltar, né? Uhum, sim. Então, eu acho que a E forma que eu vejo é essa, de em sentar. em alguns lugares que querem retornar, os professores não estão seguros para retornar também. E Sim, imagina uma criança, a criança vai ficar de máscara, né? Vou usar álcool gel, né? Mas a criança quer o quê? Quer abraçar, quer brincar, né? Quer estar junto. Como é que mantém distanciamento? Uma cadeira sim, uma cadeira não. Quer dizer, como é que você vai garantir banheiros, né? A questão de asseamento de banheiros. Eu ainda não retornei para a academia. Eu faço academia aqui próximo de casa, eu moro aqui na Mosela. A academia está super limpa, arrumada, mas eu ainda não senti segurança para retorno. Então imagina uma criança e um adolescente numa escola, né? E a situação de aulas, as cadeiras vão um ao lado do outro, né? Então a gente não sabe se vai voltar esse ano, né? tudo indica que não, né? Pelo menos, como você colocou, até a vacina, né? Todos estarem vacinados e de forma segura, aí acredito que sim será o momento de retornar. Então, Adriana, eu já falei sobre esse livro aqui algumas vezes, né? Esse livro aqui tá vendo? Tem um telefone, é a geração I. É de uma americana, a Jean Twenge, tá vendo? O título é assim um pouco longo, eu vou ler para todos aqui. Por que as crianças, né, ou os adolescentes super conectados de hoje estão crescendo menos rebeldes? Então, o livro, a gente tem que entender, existe o conceito de rebeldia sob várias formas. Mais tolerante, tem que entender o que é ser tolerante. Para mim, o que é tolerante para o meu filho de 18, meu filho de 25, meu filho de 30, o que é ser tolerante para o meu avô, né? Menos felizes, o que é felicidade? Né? Na era digital, o que é ser feliz? E aí a autora, né, ela complementa aqui, e completamente despreparadas para a idade adulta. Então ela é loura, tá vendo? A Jean Twenge. Ela fez um estudo aqui com aproximadamente, não sei quantos milhões, 11 milhões de jovens, tá? 11 milhões de jovens. E ela chega à conclusão de algumas coisas, né? Que as crianças e os adolescentes, na realidade, deixa eu ver se eu vou achar aqui. Não é só, isso aqui não é só Estados Unidos, né? Sem pressa, crescendo lentamente. Internet, tempo online e também outras mídias. Me encontra lá nas mídias. Tá? Não liga para mim não. Aí o telefone toca, pô, me manda um zap. Mas não ao vivo. Estou com você, mas só virtualmente. Com a questão de insegurança, a nova crise de saúde mental, né? Descrente, perdendo a minha religião e a minha espiritualidade, porque o materialismo tomando conta, todo mundo conectado, milhões de seguidores, vimos aí a Gabriela Pugliese fazendo uma festa, né? Perdeu lá todos os patrocinadores, isolado, mas não intrínseco, com mais segurança e menos comunidade. Tipo assim, as pessoas mais isoladas. Indefinição em termos de sexo, casamento e filhos. Se eu casei. Se eu tive filhos, eu tive. Sexo, eu posso ser qualquer coisa, vou experimentar. Então tem aí uma gama enorme, né, essa questão sexual. Questão de inclusão, questões de LGBT, de gênero e de etnia, né? Independente politicamente. E no final, ela traça assim, um plano geral para entender e salvar essa E-Generation, tá vendo? A geração I. Então, na realidade, os adolescentes, as crianças já nascem com esse telefone na mão, né?
E aí vem a pandemia, aí vem um overload de coisas. E aí tem a questão da ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente e os direitos. E aí vem a pandemia. Pum! Parece que bateu assim uma bomba daquela que explodiu lá no Líbano, né? Afetou todo mundo. E aí como é que a gente vai se ordenar no meio desse caos, entre aspas, apesar de que tem alguns autores que dizem que é através do caos, é através da crise que a gente se orienta. Só que eu acho que está um overload muito grande, né? Então, como entender, como trabalhar isso? Você que tem uma experiência nessa parte jurídica, né, já viu vários casos, e depois, havendo uma possibilidade, vou levar você, eu participo de uma obra social com crianças e adolescentes, alguns especiais de vários tipos de deficiência, né? Ali no Parque Cremery, do lado do parque, tem o Parque Cremery, tem um estacionamento e de frente tem um prédio de 3 andares. Então eu ajudo os meninos lá a fazer pão integral, pão francês, biscoito, dou aula de informática, português, e ao longo da semana eles têm outras aulas de alimentação, e muitos deles saem dali e conseguem um emprego, né? Conseguem uma ocupação na vida, né? Como é que a gente pode, no resumo, tratar tudo isso aqui, Adriana? Você que tem uma visão um pouco mais ampliada da lei, né? Olha, eu acho que o momento agora, a gente tem que perder um pouco agora para ganhar no futuro. Eu acho que agora a gente realmente não pode ficar muito preocupado até com essa questão da educação, tudo. A gente tem que se preocupar com coisas mais importantes, né? Com a vida, com a saúde da coletividade e principalmente a saúde mental dessas crianças e adolescentes. Então, eu acho que eles têm que ser acolhidos, né, pela família, em casa, tem que ter um olhar assim diferente, um olhar, como você colocou, tolerante, né? A gente tem que ter uma certa compreensão, entender o que eles estão passando, entender as dificuldades. A gente tem que ter uma empatia realmente, né? Para a gente se colocar no lugar e pensar que nós que somos adultos temos dificuldades. Eu converso com várias pessoas, as pessoas têm dificuldade de ficar conectados muito tempo, assistindo uma coisa muito demorada, né? Hoje está tudo muito rápido, tudo muito, a velocidade das informações é tudo muito rápido. Então, as crianças não têm mais essa paciência realmente de ficar ali uma hora assistindo uma aula. E eu acho que com tudo isso que envolve, né, essa nossa preocupação da vulnerabilidade dessas crianças que estão ali do outro lado da telinha, que os pais às vezes pensam que estão estudando, estão lá na frente da tela, e aí você não sabe, porque, como a gente falou lá naquele webinário, a internet é um mundo de portas abertas, e você não sabe o que tem ali por trás. Tem muita coisa, tem muitos criminosos, tem muitas pessoas Tem inescrupulosas. fake Então, news. tem tudo, tem lavagem cerebral, tem professores se aproveitando dessa situação para ficar fazendo lavagem cerebral nas crianças, com questões políticas partidárias. Pelo amor de Deus, gente. Então, realmente a gente tem que ter essa participação, mas eu sei que é difícil, porque as famílias também estão envolvidas em trabalhos, também tentando superar isso para não deixar que falte o fundamental dentro da casa, mas é importante que a gente tenha esse olhar, sabe? Esse ver que é melhor realmente que a gente perca alguma coisa agora, né? Que as crianças atrasem um pouco aí a questão da educação, mas se a gente puder preservar pelo menos a saúde psicológica, se a gente Sim. puder preservar a convivência em família, que também é um direito constitucional, e uma coisa que é importante agora, nesse momento, que as famílias estão juntas, então, para que realmente priorizem isso, consigam tirar um tempo para ficar com os filhos, para assistir um filme, ou fazer alguma brincadeira, algum entretenimento. Eu acho que a gente pode até lucrar, eu acho que no final esse saldo pode ser positivo, né? Porque é a gente tirar proveito da situação, como a maioria dos empresários fez, né, Sérgio? Que todo mundo está se reinventando. Você vê
Tereza, estou vendendo online. E tem alguns que me disseram, olha, estou vendendo mais do que antes, porque agora eu não dependo mais do cliente entrar na minha loja. Eu agora, com as vendas online, eu posso vender para o mundo todo, né? O mundo Isso aí. todo é exagero, né? Mas vender para o Brasil todo, você pode vender? Não, pode exportar sim, né? Por que não, né? Mas, enfim, eu acho que tem que se ver uma forma para tirar um proveito dessa situação. Se você não pode ter educação da forma melhor agora, então se contente com o que tem e vamos. Óbvio que é, é uma situação que não vai poder ser prolongada, né? Isso a gente está falando, contando que, sei lá, nós estamos no mês 8, né? Quando daqui a 4 meses tudo esteja resolvido, né? Assim a gente espera. Pelo menos com o Natal melhor, né? Pois Esperamos é. pelo menos com o Natal melhor. A Leandra Bastos está comentando aqui, infelizmente as crianças não estão preparadas para voltar. Quer Um dizer, não é só beijo, as crianças, né? Não é só as crianças, né? Tudo que a gente está vendo aí acontecer ao redor, né? Eu não sei se você já viu, eu inclusive a Netflix está quase toda semana, você precisa retomar, você precisa rever o filme. Tem uma série muito legal chamada Merli. Você conhece Merli? Não. Você lembra de Mago Merlin? Tendo Merlin. muito, É, está dando tempo de assistir. Merli. É uma série que acontece numa escola, né? Eu não vou dar assim, nenhum spoiler, só vou dizer como é. É uma série espanhola muito legal, que fala de um professor chamado Merli, que revoluciona lá uma turma de adolescentes, e ele depois acaba ficando amigo de todo mundo, as pessoas ficam amigos deles. Eu não consegui acabar de ver a série toda, é muito legal. E aí tem várias questões, como essas que a gente comentou aqui, de insegurança, LGBT, questão de sexo, questão financeira, questão de internet. Então eles abordam na série, é uma série muito legal, Merli, né? Dá para ver na Netflix, né? E Legal. estamos aqui, eu tô segurando o relógio, que eu não quero que essa live acabe, né? Para a gente ficar aqui. Perguntando da série, Merli. Merli, M-E, fala, né? M-E-R-L-E, Merli. A gente lembra de Mago Merlin, e aí você não vai esquecer, Merli, M-E-R-L-I. Depois eu posso compartilhar com você também. Agora, vamos lá. Como é que você encara ou acha, não é que a gente tem uma bola de cristal, né? O que o futuro reserva para essas duas fases tão importantes da vida, né, de um ser humano, da vida adulta, para uma pessoa chegar a ser um ser humano de sucesso ou próspero na vida, que é a infância e a adolescência? Qual é a sua visão, né, em termos do que você tem feito aí na OAB, Petrópolis, congressos, seminários que você tem participado, coisas que você lê, é uma pessoa muito bem informada? Como é que você percebe assim, o futuro, né, da criança e do adolescente nesse mundão aí que tá de portas abertas aí? Eu sou otimista, né? Eu peco por ser sempre otimista. Eu sempre acredito que as pessoas andam para frente, né? E tudo. Acho que tudo podem até estagnar, mas a gente vai percebendo um processo de evolução, né? Uma conscientização geral da família, né? A família cada vez tendo mais acesso à informação, isso é excelente, né? Por causa dos meios de comunicação, das redes sociais. Então, eu vejo isso assim com bons olhos, eu vejo um bom futuro para as crianças e adolescentes, mesmo após pandemia. Eu acho que eles também vão passar, como nós, a valorizar mais o hoje, a valorizar, a viver com menos, né? Ser menos consumista, tantas coisas que essa pandemia ensinou para a gente. Então, eu acho que isso também está sendo um grande aprendizado para as crianças que estão dentro do contexto da família, estão vendo ali os pais lutando. Então, eu acho que eles tendem a valorizar mais, sabe? A valorizar mais essa convivência familiar, a valorizar mais as coisas que não têm valor material, né? E a valorizar aquela convivência escolar, que às vezes eles não queriam ir na aula e hoje eles estão sentindo falta. Eu acredito que
o saldo vai ser positivo, sabe, Sérgio? A minha grande preocupação mesmo, assim, são com as crianças das comunidades carentes, que Petrópolis tem várias, Uhum, e aí eu sim. fico bastante preocupada com essas crianças que ficam na rua, mesmo com a pandemia, elas estão nas ruas, elas estão sem aula, elas estão o dia todo à mercê da criminalidade, né? Que fica ali rondando e querendo pegar essas crianças porque são presas fáceis, né? Então, a minha preocupação maior, que vai ser também a da Vera, que amanhã ela vai falar contigo, é essa. A gente fica preocupada com essas crianças, porque essas crianças que sofrem abuso sexual, que geralmente é dentro da própria casa, com a família, é geralmente alguém de confiança, algum familiar, e eles estão lá, direto. E essas que estão na rua, e aumentando a cada dia a questão do consumo de drogas, né? Parece que aumentou, eu também vi alguma coisa que nesse período da pandemia aumentou bastante o uso de drogas. Uhum, Então, sim. a preocupação é essa, realmente. Por isso que eu torço para que as aulas presenciais elas voltem o mais rápido possível, principalmente nas escolas públicas, porque a gente sabe que enquanto as crianças estão lá, elas estão protegidas, né? Tanto desses familiares que fazem uso de drogas, de álcool em excesso, violência doméstica, que também aumentou muito nesse período. Lá a gente sabe. A nossa cidade, nesse aspecto, eu acho que está de parabéns, sabia? Porque eu já visitei muitas creches, escolas municipais, e quando eu vou lá, sempre de surpresa, mas eles nos mostram a despensa, a gente vê que é muito bem abastecida, as crianças têm uma alimentação bem bacana, sabe? Pelo menos tudo que eu visitei aí nos últimos anos foi assim. E fiquei muito feliz também, Sérgio, que eu fui agora, semana passada, fazer a entrega de brinquedos para a brinquedoteca do Hospital Alcides Carneiro. E fico feliz de conhecer, não sei se você já conheceu, se você teve a oportunidade, a ala da maternidade e da pediatria, que foi inaugurada em Petrópolis. Ainda Olha, não tive, não. Não. muito Tá bacana? bacana, olha, melhor do que o hospital particular. Muito bacana. Aí eu saí de lá muito feliz, porque eu falei, poxa, que bacana saber que as mães, né, os bebês e as nossas crianças e adolescentes vão ser tratados com tanta dignidade nesse atendimento à saúde, né? Então, eu acho que é essa reunião, essa união, né, de esforços da família, do Estado e da sociedade, abraçando realmente essas crianças que mais necessitam, essas crianças carentes. Eu acho que a gente pode sim fazer a diferença e a gente pode contribuir para que eles tenham um futuro melhor. Legal. Essa obra social que eu falei que eu, né, apoio lá e participo, também as crianças estão, e os adolescentes, a gente não está totalmente parado, eles não estão indo lá. Só estão fazendo atividade via WhatsApp. E a gente participa também lá na comunidade do Independência, na Escola São Jorge, na comunidade Sim, lá em cima. conheço. Uma vez por mês a gente fazia atividades com eles também. Não estamos fazendo. Então, Olha que bacana. é o que você falou. A gente percebe, a gente percebia a semana que nós íamos lá, é um acontecimento especial para eles. Tinha o lanche, tinha as atividades, tinha a questão de papel, de caderno, entendeu? Então, tá tudo parado. É o que você falou. As crianças ficam sem atividade, né? Começam a usar drogas, ficam ansiosas, e aí um overload de celular, internet e lives, né? E nos nossos 5 minutos finais aqui, eu vou fazer essa pergunta e deixar para você encerrar, né? Como é que a gente poderia, já que a criança e o adolescente, né, são realmente o futuro, né? A gente está vendo assim o futuro do trabalho, né? Ou o trabalho do futuro. Como é que você percebe, né, o engajamento dessas crianças e adolescentes nesse mundo todo digital? Tem profissões que não existem ainda, profissões que hoje existem, de repente vão acabar, né? E ao mesmo tempo, como trata aqui a Gento Enge,
né, ela diz aqui que eles são totalmente despreparados para a fase adulta, porque eles não tiveram, não é que a nossa geração, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, tivessem tido mais preparo, não. É que pela velocidade com que as coisas são organizadas hoje, não dá tempo de você solidificar. Eu tenho um trabalho aqui, até uma palestra que eu já fiz na Universidade Católica, 2 palestras, falando sobre a fluidez dos tempos com Bauman, né, Zygmunt Bauman. Então, nada é sólido. O amor é líquido, a modernidade é líquida, o trabalho é líquido, eu quero solidificar uma amizade, daqui a pouco ela já não existe mais, o namoro é líquido, é descartável. Cara, não pode, isso não tem como. E aí, para uma criança e um adolescente que já nasce nesse mundo, tudo fluido, tudo líquido, para eles passa a ser uma normalidade. Né? Como é que você encara ou se posiciona ou entende, né, essa questão? A sua câmera está retornando aí, voltou, agora voltou. Que aí fica como mensagem final, né? Nós temos 4 minutos, né? E aí está com você a palavra. Né? Eu de novo, né? Não adianta que eu sou assim, não consigo mudar. É o nosso olhar, né? Ou você olha que o copo está quase cheio ou o copo está quase vazio. Então, eu olho que o copo está quase cheio. Eu olho que a gente pode tirar proveito disso. E vejo que as crianças e adolescentes que dominam muito mais essa parte tecnológica do que a gente, eles vão sair na frente, porque novas profissões vão surgir, né? Agora, essa questão do home office, eu acho que vai ficar, e com isso eles vão ter mais oportunidades de trabalho, novos trabalhos estão surgindo. Você vê que na advocacia, para a gente está sendo excelente, você nem levanta do lugar para resolver um processo eletrônico. Você recebe a publicação na hora, você já abre, você já vai lá no processo, tudo sem sair do lugar, você já vê o que tem que fazer, você já faz a petição, você já protocola, tudo sem sair do lugar, né? Agora você vê os médicos estão também atendendo virtualmente, né? Então, todas as profissões estão tendo essa abertura para essa era digital. Eu fico impressionada, eu acho muito bacana, eu acho que é um mundo novo, né, que está se abrindo para a gente e que realmente ele desabrochou nessa pandemia, né? E acredito que as crianças elas vão se adaptar porque elas têm uma maior facilidade, porque elas já nasceram nessa era digital. Então, Sérgio, finalizando, eu queria agradecer a oportunidade, queria me colocar à disposição no que eu puder ajudar, não só você, quem estiver assistindo ou quem assistir depois, realmente pela minha comissão da criança e do adolescente, o que a gente pode participar, a gente participa, a gente ajuda através de palestras, através de campanhas. Os corações estão subindo aí, olha como é que os corações estão subindo aí. As campanhas que a gente faz, então a gente está assim, à disposição de todos e quero parabenizar meus colegas advogados pelo dia de hoje, né, Dia dos Advogados. Parabéns a todos. E dizer que com muita honra eu exerço essa profissão, que é realmente para proteger, né? Ela veio para proteger as pessoas que realmente necessitam, em todas as pessoas físicas, jurídicas, em todos os segmentos. E dizer que, né, sem advogado não há já lá. Na Constituição Federal é a única profissão que está como indispensável lá ao exercício da democracia. E que eu tenho a honra e a felicidade de ter escolhido essa profissão. Muito a todos os amigos aí que estão participando, aí que eu estou vendo, mandando mensagem, um beijo para todos. Obrigada pelo carinho. Obrigada, Sérgio. E eu vou mandar algumas para você. Vou mandar algumas revistas para você, ó, tá vendo? Essa é a revista impressa. Que tem a matéria da Ludmilla, né? E a matéria de capa aberta aqui, tá vendo? Com o Admirável Mundo Novo. Né? É da minha amiga, Adriana Magro. Então, Adriana, pô, super amiga, eu tô divulgando a beça revista aqui, não é porque a gente participou da matéria, mas eu acho que é um conteúdo que tem que ser compartilhado, é uma coisa nossa, é de Petrópolis, e a revista tá assim, com uma qualidade, o papel fantástico, né? Não pode parar, a revista quase que não saiu nesse inverno, e é uma coisa made in Petrópolis, então tanto a Adriana como a Jaqueline estão sempre conosco. A nossa live vai terminar,
Eu agradeço a você, né, pela participação, conta comigo sempre também e vamos fazer novas lives, né? Tá retornando aqui. Um grande beijo para você. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até a Um beijo. próxima. Tchau. Fica com Deus. Tchau.